Estamos de volta com a discussão de hoje, recebendo a idealizadora do projeto Missão Território, Jogo do Meio Ambiente, a Carolina Candeia. Carolina, o jogo já foi aplicado em diversos contextos, né? Aqui na Paraíba e, como você falou há pouco, no Pará, universidades, em alguns públicos. Como tem sido a recepção das pessoas que têm acessado o jogo? Para minha surpresa, a recepção tem sido excelente, né? A gente escuta frases do tipo: eu nunca pensei tanto em educação ambiental em uma hora, né, de proposição. Eu tive a oportunidade de apresentar, por exemplo, em Campina Grande, na Feira do Empreendedor, uma feira do Sebrae, e aí foi interessantíssimo ver que o mesmo problema e 4 grupos diferentes propuseram outros 8 soluções diversas para a mesma situação, né? Então, a recepção tem sido a melhor possível. De fato, percebe-se que a ferramenta ela pode ser adaptada para diferentes contextos. Então, eu consigo trabalhar desde formação de gestores ou formação de uma cultura interna de sustentabilidade, até para o público final mesmo, que são para crianças e adolescentes e comunidades. Quais as transformações que mais te emocionam ao ver as pessoas jogando e aprendendo sobre o clima? Eu acho que é muito na quando as pessoas jogam, elas saem bastante interessadas em fazer de fato uma atividade ou uma ação de fato dentro da realidade ou daquele território. A gente roda um instrumento e é a forma como a gente faz a mensuração de impacto socioambiental, né? A gente está olhando sempre para 2 ODS. Um é o 4, que é relacionado à educação, e o 13, que é relacionado às questões de mudanças climáticas. E aí a gente percebe que as pessoas saem de fato engajadas e, não, a partir de agora eu vou trabalhar a sensibilização, não, a partir de agora eu vou pensar em como reciclar as minhas roupas. E então, de fato, sai ali pensamentos reais de ações diretas que podem ser realizadas. O Isso é jogo, muito o bom. jogo termina se vendo como plantando uma semente em cada jogador para Para espalhar disseminar, esse pensamento. eu acho que o jogo ele traz, primeiro, uma questão de que a gente não tem só um único caminho para se resolver o problema. Uhum. Então, as cartas, como são muito lúdicas, elas acabam possibilitando essa visão. Eu tenho vários caminhos para resolver esse problema. E depois que eu também sou parte dessa solução, né? A gente diz que o jogo ele foi feito, ele é um jogo cooperativo. Então, ele não é um jogo competitivo. Não sou eu contra você, ou meu grupo contra o seu, mas somos todos nós contra a crise climática, né? Então, ou todos nós ganhamos, ou todos nós perdemos, e isso foi feito de forma proposital para dar esse senso de coletividade. Então é isso que a gente pode afirmar como sendo os multiplicadores territoriais. Isso, na verdade, além dos participantes, né, a nossa proposição ao entregar, né, ao levar a ferramenta, por exemplo, para as escolas, é que os professores ou alguns agentes dentro das prefeituras, eles possam ser multiplicadores da ferramenta, né? Então, trazendo uma certa autonomia, né, ou uma interdependência, digamos, minha ou da minha equipe em relação à aplicabilidade do jogo. A gente pode afirmar que o Missão Território ele contribui eh, para desenvolver uma consciência crítica e cooperação entre os participantes. Sim, eu acho que uma das coisas, o jogo ele já nasceu proposto, né? Ele já foi proposto olhando primeiro para os ODS, então a gente já olhou, criou o jogo olhando para Uhum. isso, e olhando para a BNCC, né, que é a Base Nacional de Currículo Comum, e olhando justamente para as competências socioambientais. Então, por o jogo ser físico, então a gente joga com cartas e tabuleiro, e propositadamente a gente faz isso, a gente fez isso por determinadas questões. A primeira delas é que a não dependência da tecnologia possibilita, por exemplo, que eu vá jogar na Aldeia dos Tabajaras, como eu fiz na quarta-feira passada, né? É um local onde não tem internet, então eu levo uma caixa com jogo, com cartas e um tabuleiro e eu consigo fazer isso. Então, essa é uma das coisas. A outra é que, de fato, a gente quer tirar um pouco os jovens das telas, né, e possibilitar a convivência social, então a socialização. Então, ali a gente consegue trabalhar em forma de debate, em forma de argumentação. O facilitador, o multiplicador, ele tem um papel essencial dentro do jogo, que é trazer conceitos, né, trazer exemplos
daquilo que acontece naquele território, mas também no nosso país. E, portanto, ele traz toda essa construção de colaboração, argumentação, oralidade, né, pensamento crítico e trabalho em equipe, né? Eu acho que isso é gerado a partir do jogo, sim. Há quanto tempo existe o jogo foi criado? O Missão Território ele foi finalizado no início desse ano, em 2025, né, em março de 2025, e aí a gente começou toda uma construção junto à universidade de validação da ferramenta. Durante esse período que você vem aplicando nessas, né, mais especificamente com esses públicos, já houve alguma adaptação, alguma ideia que surgiu ali desses testes, digamos assim, e que foi incorporada ao jogo? Sim, uma delas foi justamente a presença do ODS dentro da carta. Então, numa conversa com um secretário de Meio Ambiente, ele disse, Carol, você está falando sempre com os ODS e eu entendo que tem os ODS envolvidos aqui porque os ODS não estão na carta, né? Sim. E eu falei, você tem toda a razão, então a nova versão ela já vem com o ODS impresso na carta. Existe um plano de expansão de levar o jogo para outras regiões do país? Como é que está esse planejamento? Estar na COP, eu acho que faz parte desse plano de expansão, né? O jogo ele foi construído olhando para a territorialidade do Brasil, mas eu entendo que a ferramenta é uma ferramenta, inclusive, passível de ser internacionalizada, né? Porque ele é um jogo escrito, ele é um jogo narrado, então passível de ser colocado em outros idiomas, né? E, portanto, dentro da COP, a gente conseguia acessar atores de todos os estados do Brasil e também de outros países. E como é que está essa expectativa para participar da COP, de repente trazer, né, o impacto de uma solução aqui, gerada aqui na Paraíba, que tem tudo, né, na verdade, para alcançar o mundo? A expectativa é grande, né? A gente está participando agora de uma chamada oficial da Secretaria-Geral da Presidência da República, que chama Brasil Participativo. O governo brasileiro abriu para que pessoas da sociedade pudessem propor soluções e a gente escreveu uma Missão Território. As 5 melhores soluções, né? Ou as 5 soluções mais votadas, aliás. Elas vão ser escolhidas para estar na COP. Hoje a gente está em 4º lugar e aí a gente pede o apoio dos paraibanos para votar, uma votação aberta por voto popular dentro da plataforma oficial do governo, que é a plataforma gov.br. Então, vai exigir que a pessoa faça ali um login, uma senha e apoie o projeto. Muito bem. Para finalizar, Carolina, qual a mensagem você deixaria para quem ainda acha que o tema das mudanças climáticas está distante do nosso dia a dia e do nosso território? É engraçado que numa das palestras que eu fiz, e justamente essa do Sebrae, eu disse que a gente precisa pensar, né, que o degelo lá no Ártico respinga na nossa caatinga, né? E as coisas elas estão completamente conectadas. Então, no final das contas, a gente é impactado por toda essa questão do efeito estufa, né, e por toda a questão da devastação. Então, todos nós precisamos trabalhar de uma forma conjunta e solidária para poder, de fato, vencer os desafios climáticos. Carolina, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, boa sorte, que a gente consiga estar lá na COP e representar muito bem a Paraíba, o Brasil, para o mundo. Muito obrigada. Peço o voto de todos. Vamos lá, pessoal, vamos apoiar. E a gente fica por aqui, a TV Assembleia agradece a sua participação, a sua audiência, você que acompanhou a gente pelo canal 8.2 da TV aberto, ou então pela internet, pelas nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo programa.